vocês a minha apresentação. Essa é para ser uma palestra, uma conversa bem interativa mesmo. Então, se qualquer um de vocês, durante a palestra, tiver qualquer dúvida, qualquer coisa surgir, por favor, abra o microfone e pode fazer a pergunta. Pode me interromper e perguntar, que daí a gente já resolve a dúvida na hora. Para perguntas mais complexas, se quiserem, podem anotar e deixar para fazer no final. E lembrando de todos, quem puder desabilitar o microfone para não atrapalhar na apresentação, na gravação, no áudio. Vocês já estão vendo a minha apresentação? Estamos. Ótimo. Hoje, então, a gente vai estar falando sobre os fundamentos de gestão térmica, especificamente para luminárias LED. A nossa agenda de hoje vai tratar dos seguintes tópicos. Primeiramente, entender como o LED funciona, depois entender como o calor ele se comporta sobre a luminária, como ele é transferido, os principais componentes que constituem uma luminária LED e seus respectivos impactos térmicos, quais os principais tipos de interface térmica e para que cada uma delas serve, um resumo no final das principais conclusões e, se der tempo, no finalzinho, um exemplo prático de medição com termopar. São assuntos fazer um teste mesmo, mas de extrema importância. Tá posteriormente nesse... Tá na televisão? Quer te libera aí? Como é que é a apresentação? Não vai chegar. Não vai chegar. Por favor, quem está com o microfone aberto, fecha, por favor. Pronto. Então, vamos seguir direto ao que importa. Por que um LED ele produz calor? Da onde que vem esse calor? A gente sempre fala aí que o calor é prejudicial, mas como que ele surge? Basicamente, LED, também só explicando o nome, provavelmente todos vocês conhecem o que significa o nome LED, né? A gente está falando aí com várias pessoas com muitos anos de experiência na indústria, mas só para quem tem dúvida, LED vem do inglês de Light Emitting Diode, ou seja, é um diodo semicondutor que emite luz quando atravessado por uma corrente elétrica. Ele é igual como vocês podem ver aqui no canto superior direito, ele é um bipolo, ou seja, ele tem um lado positivo, um lado negativo, anodo, catodo, e quando a corrente atravessa o LED, então ele transforma, emite fótons em forma de luz, né? Luz visível. Então, para exemplificar, só para falar, o LED, se a gente for entrar mais especificamente no funcionamento dele, como que ele funciona? A gente tem uma fonte de energia, que no caso de luminárias públicas ou luminárias LED em geral, é um driver, que gera uma corrente elétrica que atravessa o LED, sempre atravessando em um único sentido, do positivo para o negativo. Quando essa corrente atravessa as camadas internas do LED, que é o semicondutor, ela cria uma excitação nos átomos de cada material ali presente. Pode ser vários tipos de material, depende de LED para LED, de fabricante para fabricante. Mas ele excita os elétrons que estão ali na eletrosfera, em torno do núcleo do LED. E essa corrente faz com que os últimos elétrons ali das camadas mais altas, eles deem um salto ainda mais para cima, para uma camada ainda mais elevada. Isso causa com que para trás fique uma lacuna, fique um buraco sem elétron ali. E esse elétron que subiu, ele adquiriu energia, a gente pode chamar de energia potencial, e ele não consegue ficar lá por muito tempo, porque tem uma lacuna atrás dele puxando ele de volta, ou seja, ele cai de volta na lacuna.
E quando ele cai de volta, ele cai de nível, ele tem que liberar essa energia que ele adquiriu, e ele libera essa energia de duas formas. Uma parte são fótons, luz visível, outra parte é calor. Na verdade, a maior parte é calor. Só de falar assim fica um pouco difícil de enxergar. Tudo bem, a gente tem um semicondutor do tipo PN, tipo positivo, negativo. A gente tem uma região que é uma região chamada de região de junção, que é a região ativa da depleção, e ali surgem lacunas e elétrons caem de volta nessa lacuna. Tudo bem. Então, para ficar mais claro a visualização disso, eu criei uma pequena animação aqui. Então, quando a chave é ligada, ali a gente tem a geração de luz e de calor. Esses números são números só representativos, né? Aí 60% mais ou menos dessa energia se transforma em calor, 40% em luz. Em alguns LEDs, essa quantidade de calor é ainda maior, por exemplo, 80% se transforma em calor, e alguns outros LEDs, com o avanço da tecnologia, aí a gente já está conseguindo enxergar uma eficiência luminosa maior, ou seja, é gerado mais luz. Por favor, desligue o microfone, por favor. Quem está com o microfone aberto, desliga. Tem muitos com o microfone aberto. Obrigado. Bom, continuando. Uma vez que aconteceu essa recombinação entre os elétrons e as lacunas, e essa energia foi liberada, a fonte alimenta ali com mais corrente o nosso semicondutor, e esse processo se repete. Luz e calor sendo gerada. Driver alimentando novamente. Luz e calor sendo gerada. A gente tem essa quantidade grande de luz saindo pelo topo do LED, que é a luz que a gente quer aproveitar, que é o nosso objetivo na luminária, e essa quantidade grande de calor que está ali na região de depleção, a região ativa do LED, e essa quantidade de energia térmica ela tem que ser removida rapidamente ali de dentro. Só para a gente visualizar, eu coloquei aqui a representação de um LED genérico. Eu entendo que tem vários outros tipos de LED, mas só para explicar, eu coloquei essa ilustração com os principais componentes que constituem esse sistema. Então, ali a gente tem, começando de baixo para cima, o pad térmico, basicamente é o anodo e o catodo, são as trilhas elétricas que vão conduzir a eletricidade para dentro do LED e também vão conduzir o calor para fora do LED. O substrato do LED, ou seja, onde o chip do LED está montado, normalmente isso é uma base de cerâmica. A gente tem ali em cima, então, o chip do LED em si, e no centro desse chip, a junção do LED. É ali que a gente vê aquele dado sempre no datasheet, medição de temperatura na junção. Essa medição é feita ali na região ativa, ali onde os fótons estão sendo gerados e o calor surge dali. Em cima dessa junção, a gente tem geralmente um recobrimento de fósforo, que vai transformar aí a luz, os fótons azuis gerados em fótons brancos, em luz branca, de diferentes temperaturas de cor, dependendo da receita desse fósforo colocado ali em cima, e uma camada de proteção aí que vai proteger esse chip. É um chip muito pequeno, ele é frágil, então precisa ali de uma proteção adicional. Bom, a gente já falou de onde o calor surge, que é da junção do LED. Mas quais formas de calor estão envolvidas ali na extração desse calor para fora? A gente vai entrar nisso. E antes de entrar nisso, eu vou explicar um pouquinho as 3 principais formas de transferência térmica. Ou seja, condução, convecção e radiação. Também coloquei aqui uma imagem para ilustrar. Sempre quando visualiza é mais fácil de entender. Então, condução. O que é condução? É a transferência térmica direta do contato de 2 superfícies. Você, com uma mão, segurando uma superfície quente, você vai sentir o calor atravessando a sua pele. Você vai sentir que o cabo da panela está quente. E quando você sente isso, é porque você está com contato direto ali na superfície. Então, a energia térmica é transferida sempre
da superfície mais quente para a superfície mais fria. Um outro exemplo disso que acontece é o contato, por exemplo, da placa com o dissipador de calor. A gente está tendo uma transferência ali direta, porque tem um material no meio. A gente vai entrar mais aprofundadamente nisso mais adiante, mas já estou citando exemplos para a gente conseguir correlacionar isso. O próximo método é a convecção, que basicamente é a transferência de um fluido por meio do movimento molecular, ele troca essa energia térmica entre as moléculas constituintes desse fluido. No exemplo aqui da imagem, a gente tem água, as partículas de água elas relam na parede dessa panela, no fundo da panela, adquirem energia térmica, isso causa uma alteração da densidade delas, e elas então se movimentam, vão para longe dessa superfície que está transmitindo o calor para elas. E a água, que está mais fria, uma molécula aqui de cima da superfície, então ela preenche o lugar da molécula de água que saiu, encosta nessa parede também adquirindo energia térmica, que é um processo que repete continuamente. É isso que acontece também nos dissipadores de calor quando o ar encosta na aleta. O ar encosta, adquire energia térmica, diminui a sua densidade, se torna mais leve, sobe, mais ar vem para adquirir essa energia térmica e o processo, assim, então se dá de convecção no dissipador de calor. A terceira forma é a forma de irradiação. Irradiação, a gente vê aqui, ela se dá por meio de raios ou ondas, transferindo essa energia térmica para o ambiente. Não é necessário contato físico, não é necessário nem que tenha um fluido envolvido ali. É o que a gente vê no Sol. O Sol ele está super distante aqui da Terra, tem um vácuo entre o Sol e a Terra, e mesmo assim a gente recebe a energia térmica do Sol. No caso aqui da imagem, a combustão ali da madeira, do carvão, ele gera uma grande quantidade de calor que é irradiado para cima, para os lados. Então, por isso, quando você está numa fogueira, mesmo você não estando em contato com o fogo, mesmo você não sentindo um vento quente necessariamente na sua direção, você sente aquele fogo irradiando o calor. Isso a gente vê também em luminárias que estão aí a uma temperatura elevada. Elas irradiam o calor também. Você coloca a mão do lado do dissipador de calor e você consegue sentir aquele calor sendo irradiado para a sua mão. Bom, uma vez que entendemos aí os métodos, os principais métodos de transferência térmica, vamos passar para o nosso exemplo de hoje, que é uma luminária LED. Quais são os principais componentes que têm um impacto térmico ali na luminária? Digo os principais porque a gente não vai abordar todos, só os que têm aí uma maior relevância mesmo. Basicamente, eu fiz uma vista explodida dessa luminária para mostrar aqui para vocês os componentes que a gente vai estar, então, discutindo. Primeiramente, de fora para dentro, a lente, nesse caso está sendo representada só por uma chapa de vidro, mas que comumente seria uma ótica secundária, né? Antes disso, geralmente, a gente tem uma lente primária. O LED em si, que é o objetivo do estudo, que está fixado sobre a MCPCB. Tem uma interface térmica entre a MCPCB e o dissipador de calor. E chegamos ao dissipador de calor, que pode ser ali também a própria estrutura da luminária, o corpo da luminária com as aletas. Qual que é o impacto térmico que cada um desses componentes tem? Qual que é a principal função de cada um desses componentes? Lente, bem simples, bem resumidamente. A lente, a principal função dela é uma função fotométrica. Direcionar a luz gerada pelos LEDs. Geralmente, ela tem um baixo impacto térmico, digamos, se a gente comparar o efeito global térmico, né? Mas a gente não pode desprezar ela. Por quê? Porque mesmo sendo um material transparente, ele absorve um pouquinho da luz emitida ali pelo LED. A lente muitas vezes está em contato com a PCB,
muitas vezes está em contato também com o corpo da luminária, ou seja, ela recebe uma carga térmica, como ela está vedando ali, ela segura o ar ali dentro daquele espaço, isso gera um aumento de temperatura no ar preso e também ali um aumento de pressão. Então, por isso que a gente tem que analisar ela como sim tendo impacto térmico. Próximo componente é o LED em si. O LED, com certeza, é o componente mais crítico, porque é nele que está sendo gerada a luz, nele onde está sendo gerado o calor, e é dele que a gente quer extrair mais rapidamente esse calor para que não seja danificado, para que tenha uma vida útil longa. A gente sabe dos principais métodos de degradação dos LEDs, né? Quase todos eles são decorrentes da energia térmica, né? Então, ali a gente tem degradação, por exemplo, da camada de fósforo, então daí você começa a ter alterações da fotometria da luminária, você começa a ter alterações de temperatura de cor, porque o fósforo não está conseguindo mais converter toda aquela luz azul gerada em luz branca. Então, quando você passa num túnel, por exemplo, e você vê várias luminárias iguais, mas com temperaturas de cores diferentes. Muito provável isso é uma consequência da degradação do fósforo, causado ali, muitas vezes, pelo excesso de calor dentro do LED. O calor está preso dentro do LED, ele não consegue sair, ele não consegue ser conduzido para longe do LED, isso causa esses problemas. Degradação mesmo da proteção do LED, ali do silicone que recobre o LED, trinca do próprio componente ali por um estresse térmico muito grande ali, as expansões lineares, volumétricas dele causam aí alguns desses problemas. Então ele tem um impacto muito grande. LED, coloquei essa plaquinha aqui de exemplo, a gente tem uma grande variedade de LED, como vocês sabem. A gente tem, por exemplo, o chip scale, que é o LEDzinho ali, só o chip, sem proteção nenhuma, sem substrato nenhum. COBs, ali, que são várias junções de LEDs recoberto pela mesma camada de fósforo, e muitos outros, em diferentes temperaturas de cor, diferentes tamanhos, formatos, mas todos eles sofrem com esse problema térmico. Próximo componente é a MCPCB. Aqui vocês vão ver que muitas vezes eu falo PCB, muitas vezes MCPCB, mas eu estou me referindo ao mesmo componente. MCPCB é basicamente Metal Clad Printed Circuit Board. Traduzindo ao pé da letra, é um circuito impresso sobre uma chapa de metal. No nosso caso aqui, coloquei uma imagem ilustrativa. Ele é composto por 3 principais camadas, que é a camada condutora, geralmente de cobre, que ela tem a função de conduzir a energia elétrica até o componente. A gente tem uma camada dielétrica, que separa essas camadas de cobre do alumínio embaixo, para não entrar em curto. Essa camada dielétrica ela é bem fina, uma baixa espessura. Ela não conduz a eletricidade, obviamente, e ela tem uma grande dificuldade também de conduzir o calor. Muitas vezes a gente vê isso nos materiais. Materiais que são ótimos condutores elétricos, geralmente são ótimos condutores térmicos também. E, ao contrário, também se aplica. Então, por isso que ela tem que ser o mais fino possível, para não representar ali um caminho muito longo, que o calor vai ter dificuldade em atravessar até chegar o alumínio ali debaixo da PCB, que tem a função de espalhar esse calor, além da função estrutural de segurar todo o circuito junto, facilitar a manipulação, essa propriedade aí de pegar a fonte pontual de calor, que é o LED, que teoricamente ele só passa a energia térmica dele para a base, uma dificuldade muito maior do calor surgir para cima e entrar no feixe da luz, digamos assim, que é exatamente o oposto que a gente vê numa lâmpada incandescente, onde o calor é emitido no mesmo sentido do fluxo luminoso. No LED é ao contrário, o calor é emitido contrário ao fluxo luminoso. Tudo bem que hoje em dia pensa tão elevada que o fluxo dele, o feixe é um feixe quente. Amanhã eu vou vir aqui da Norbert, só um minuto, por favor, que eu vou colocar todos em mutado, e depois você desabilita o seu, tá?
Porque, de fato, a gente está quase estourando a capacidade da sala. A gente já está com 96 pessoas participando. Aí é difícil sair mutando todos. Sim. Pronto, pode desmutar, Norbert, continuar. Ok, desmutei. Está me escutando? Ótimo. Então, como eu estava falando, o alumínio ela tem essa função de espalhar o calor para otimizar a área da PCB. Você não quer que só debaixo do LED o calor seja transferido, você quer que toda aquela área da PCB consiga transferir esse calor. A gente tem uma maior vazão do calor. Sempre quando eu falo de calor, eu costumo comparar ele a um fluido, para visualizar, e depois vou até citar alguns exemplos disso, para deixar mais claro. Próximo componente que a gente tem ali no nosso caminho é a interface térmica. Interface térmica, ela tem um grande impacto aí no gerenciamento térmico, porque ela tem a função de conectar a PCB, que já muitas vezes espalhou esse calor, ao dissipador de calor. Se você pegar e amplificar essas duas superfícies num microscópio, por exemplo, der um zoom ali para enxergar microscopicamente a rugosidade, tanto da PCB quanto do dissipador de calor. Você vai enxergar uma imagem parecida com essa aqui no canto inferior direito. Então, ali você tem como se fosse vales e picos de montanhas, e isso que denota a rugosidade mesmo do material. Todos os materiais praticamente são bem rugosos, mesmo que a gente olha para uma PCB e ela parece lisinha e brilhante, se você amplificar ela, você vai ver que ela tem esses picos e vales. E quando você une essas duas superfícies, a PCB e o dissipador de calor, o que se encontra microscopicamente falando ali? Só os picos das montanhas, eles fazem contato físico. Os vales, eles não vão entrar em contato com os vales opostos. Não vai ter uma área de contato muito grande. O que vai ter ali dentro daqueles vales? Vai ter ar, porque ar está circulando ali ao nosso entorno, então o que vai ficar preso ali de baixo é ar. Como a gente sabe, o ar ele tem uma péssima condutividade térmica. Ali embaixo eu até coloquei descrito. Condutividade térmica do ar, 0,03 watts metro Kelvin. Essa é a condutividade dele. Em comparação com a condutividade do alumínio, 200 watts metro Kelvin. Dependendo da liga, ainda mais do que isso. O cobre, 350 watts metro Kelvin. Ou seja, o calor está se espalhando bem dentro da PCB, ele está sendo transferido bem para todas as direções e ele chega no ar. E o ar tem uma condutividade tão baixa e ele está preso ali entre o meu caminho até eu chegar no dissipador de calor. O calor vai encontrar uma grande dificuldade em passar e ele só vai conseguir passar mesmo por esses picos das montanhas que estão em contato. Então, a gente está restringindo o calor, o caminho largo do calor, digamos assim. A gente está fazendo ele afunilar, tendo que passar por uma região muito pequena. E a interface entra exatamente com esse propósito. Preencher esse espaço, se conformar as duas superfícies, eliminando o ar. A gente não quer ar ali no meio. Então, quanto mais ar a gente tirar, melhor. Porque daí o caminho vai ficar largo, o calor vai ter facilidade em transferir de uma superfície para outra. Então, essa é a principal função da interface térmica. Uma vez que a gente conseguiu superar essa resistência de contato aí, passando através da interface térmica, o calor chega então ao dissipador de calor. Qual que é o objetivo do dissipador de calor? É facilitar o caminho do ar para o ambiente. A gente quer ali fazer um design bonito, a gente quer pensar em como vai se dar o fluxo de ar através das aletas, a gente quer otimizar muitas vezes a geometria para a gente ter ali chaminés, digamos assim, para aumentar a velocidade do ar, aumentar o contato dele com as aletas, exatamente para ele adquirir energia térmica e levar essa energia térmica embora.
Essa energia térmica vai ser levada embora, igual a gente viu, pelo modo de convecção. No caso do dissipador de calor, essa convecção é chamada de convecção natural. Isso que a gente vê geralmente em luminárias aí. A gente não tem nenhum ventilador soprando ar diretamente em cima das aletas. A gente não tem nenhuma ventoinha, nenhum cooler soprando o ar ali. A gente tem uma convecção passiva, natural, ou seja, as partículas de ar, elas vêm, encostam no dissipador de calor, adquirem energia térmica, se tornam menos densas, sobem, puxando mais partículas de ar ambiente, que está com a temperatura ambiente, para adquirir a energia térmica e ativar esse motor de convecção natural. Se a gente olha através de uma imagem térmica em cima de uma luminária, que consegue medir ali a termodinâmica em volta da luminária, a gente vai enxergar um cone de convecção, a gente vai enxergar esse ar escapando das aletas e indo embora. Tudo isso através da convecção. E para isso eu tenho uma imagem, um GIF bem interessante que deixa a gente visualizar isso de uma forma muito mais fácil. Então você vê ali que tem as partículas de ar, que estão sendo representadas por setinhas azul escuro, e elas estão vindo em direção ao dissipador de calor. Mas por que elas estão vindo em direção ao dissipador de calor? Porque ali em cima a gente vê setinhas vermelhas bem próximas das aletas, amarelas, verdes, e elas estão saindo rapidamente dali. Por quê? Porque elas estão menos densas, mais leves, estão levando a energia térmica embora. É isso que a gente quer, é bonito de ver. E porque elas estão indo embora, está ficando um espaço aqui para trás que tem que ser preenchido com ar fresco do ambiente. Então, basicamente, isso aqui é o resumo do que a gente quer enxergar num dissipador de calor. O que a gente quer ver entre as aletas. Só conversando um pouquinho mais sobre isso, por exemplo, nessa lateral direita do dissipador de calor, a gente tem uma parede ali. Então, você vê que as partículas de ar, elas vêm, relam, adquirem energia térmica e sobem, mas elas não adquirem a energia térmica tão intensamente como as aletas mais centrais ali. Por que não? Porque aqui a velocidade do ar é muito menor do que aqui no centro dessas aletas, onde a gente tem a maior carga térmica, onde a gente tem a maior velocidade do fluido, e esse fluido com maior velocidade bate mais nas paredes, digamos assim, e consegue adquirir energia térmica de uma forma muito mais rápida, e então escapar rapidamente, porque ele está muito quente, então ele está bem menos denso do que o restante do ar, então ele escapa rapidamente, e isso faz exatamente esse cone. Esse cone é o cone da convecção natural. Claro, na nossa luminária a gente tem outros componentes que têm uma influência térmica. Por exemplo, o driver, as vedações da luminária, que conduzem muitas vezes calor de uma região para outra, os cabos elétricos, mas a gente não está conversando deles aqui no momento, só para simplificar, não deixar muito complexo. Tudo bem que é só uma introdução, mas todos esses outros fatores eles têm que ser levados em consideração, por exemplo, quando você vai fazer uma simulação térmica, como essa aqui, uma simulação térmica computacional CFD, por exemplo, de fluido e termodinâmica computacional. Por quê? Porque eles vão ter impacto. Então, você quer ver o impacto de tudo que você possa enxergar para você ter um funcionamento mais real possível, mais parecido com a aplicação da luminária real, por exemplo, num poste. Então, você leva em consideração também ali, vou ter uma carga térmica proveniente do sol incidindo sobre as aletas, tem que levar isso em consideração, porque senão os seus resultados não vão ser resultados completos. Só essa tabelinha resumo, impacto térmico de cada componente. Como a gente vê ali, o LED tem o maior impacto de todos, porque é onde o calor está sendo gerado. A PCB vem logo em seguida, porque é ela que tem essa função aí de fazer o espalhamento do calor, ajudar ali a tirar o calor de dentro do LED rapidamente. Por isso que o LED é constituído de materiais altamente condutivos, por isso que a PCB é constituída de materiais altamente condutivos, para ter essa velocidade de extração de calor. Daí, a gente passa para o outro componente que tem uma influência muito grande também, o dissipador de calor.
porque ele é responsável para entregar esse calor para o ar. Não adianta nada você ter um LED de ótima qualidade fixado sobre uma PCB de elevada condutividade térmica, está utilizando uma interface muito boa, mas você tem um dissipador mal dimensionado, um dissipador pequeno, que não tem capacidade de entregar esse calor para o ambiente. Você vai ter ali todo o calor represado dentro do LED, dentro da PCB, e esse calor não vai estar conseguindo ter a velocidade de dissipação que ele necessita. Então, o dissipador tem um impacto muito grande. Logo em seguida, vem a interface térmica. A interface térmica tem a propriedade de transferir o calor da PCB para o dissipador de calor, mas ela é um elemento passivo, ela não transfere isso de uma forma ativa, ela não é um motor, uma bomba térmica. Então, para ela funcionar bem, tem que ter um bom dissipador de calor. Tem que ter bons componentes ali sendo utilizados, e daí ela vai fazer o dissipador de calor brilhar, porque ela não vai ser um funil, ela não vai ser a limitante do fluxo de calor. Ela vai entregar todo o calor que o dissipador de calor consegue dissipar para o ambiente. Então, se a gente tem um dissipador de calor com design apropriado, de alumínio apropriada, com fluxo de ar facilitado, ele vai funcionar como se fosse um imã para o calor e vai extrair esse calor aí da junção do LED, onde ele não é desejado. E também coloquei ali a lente, como eu falei para vocês, tem um impacto. Eu, que trabalho bastante com simulações computacionais de fluido dinâmica, vejo muito isso. Então, você tem ali uma lente fechada, você tem um aumento ali de alguns graus dentro daquela lente, você consegue enxergar as streamlines, basicamente são linhas de recirculação de calor, então você vê que o calor está recirculando em várias áreas ali, porque não tem para onde escapar. Então, sim, a lente tem esse impacto térmico, é um impacto térmico bem menor do que os componentes listados anteriormente, mas tem que ser levado em consideração também. Bom, agora a gente está aqui, ó, 14 horas e 14 minutos. Estamos bem dentro do cronograma. Eu tinha planejado uma pausa rapidinha, que eu falei esse monte de coisa de física, esse monte de termos, para a gente dar uma relaxada, beber uma aguinha, 10 minutinhos, a gente já volta. Eu vou ficar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer durante esse tempo, pode ficar à vontade, ligar o microfone, eu vou tentando responder na medida do possível, mas daí daqui 10 minutos a gente retorna aí com o restante da apresentação. Então, se alguém tem perguntas, por gentileza, façam. Eu já tenho uma primeira pergunta, e a minha primeira pergunta é a seguinte: a Celera já deve ter ensaiado algumas luminárias. Sim, e eu gostaria de saber o que a Celera notou nas luminárias que ensaiou do mercado nacional. A gente já está simulando há algum tempo luminárias, então a gente já tem um histórico para enxergar como o mercado está se desenvolvendo aí. A gente viu muitas mudanças do começo, quando a gente começou a simular. Basicamente, o pessoal olhava muito para quando ia fazer uma luminária para a estética dela. Ou seja, uma luminária onde não aparecesse muito as aletas, não aparecesse a parte ali de dissipação de calor, porque eu acho que eles achavam isso feio. Então, eles tentavam esconder isso com paredes ali do lado, tentavam de alguma forma maquiar isso. O que acabava tirando a eficiência das aletas, né? Se você enclausura as aletas, você está dificultando o fluxo de ar e não vai ter uma convecção térmica muito boa. Você está colocando ali barreiras, empecilhos no caminho do ar. E o dissipador de calor serve exatamente para isso, né? Para aumentar a área de contato com o ar para conseguir entregar a energia térmica para o ar. Então, de um tempo para cá, a gente começa a ver que esse quadro está se alterando um pouco. Então, o pessoal não está mais com vergonha de mostrar tantas aletas, estão trabalhando muitas vezes também na forma da aleta, não são aletas mais simplesmente retas, quadradonas, são aletas mais eficientes. Como assim mais eficientes?
Por exemplo, elas têm rasgos transversais para facilitar a transferência de calor naquela região. Como essa aqui que eu coloquei, ó, ela tem alguns rasgos aqui, ó, nesse sentido transversal. Ou seja, o ar que está vindo aqui pela lateral, ele vai conseguir entrar por aqui também. Aqui na frente, ela tem uma rampinha. A aleta não vem quadrada até a parte da frente. Por quê? Porque aqui na frente a gente vai ter uma menor carga térmica e isso aqui também facilita a entrada de fluxo de ar entre as aletas. Então, o pessoal está olhando muito para isso. Facilitar o caminho do ar para dentro da aleta, deixar a aleta de uma forma, o dissipador de calor de uma forma que não importa muito se ele fica só virado para cima, se ele está de lado, se ele está na vertical, em todas as posições ele conseguir funcionar, porque muitas vezes você vai ter aí, por exemplo, numa luminária pública, o dissipador em ângulo. Então, se você olhar num gráfico de fluxo de calor, você vai ver, ele vai ter mais facilidade de entrar aqui por baixo, então vou adicionar um buraco aqui para o calor conseguir entrar ali e chegar às aletas. Então, a gente vem observando muito isso mesmo, inclusão também de aletas mais piramidais, digamos assim, então elas começam um pouquinho mais grossa e elas vão afinando. Por quê? Aqui vai ter a maior carga térmica, essa carga térmica já vai estar sendo transferida para o ar. Na ponta da aleta não vai chegar muita carga térmica, então você não precisa ter uma massa de alumínio tão grande, então você consegue reduzir ali alumínio. Adição de estrias, por exemplo, estrias na aleta. Em alguns casos, isso aí ajuda muito porque aumenta a área de contato com o ar, força muitas vezes a partícula de ar a bater ali na superfície e adquirir energia térmica. Então, dependendo do caso, isso aí é bem positivo também. E a gente vê a indústria como um todo andando para essa direção. Ok, tem uma pergunta do Rafael Nunes, que é a seguinte: quanto a dissipadores, quais os dados técnicos ou parâmetros que preciso saber como desenvolver um bom dissipador, para saber como desenvolver um bom dissipador, ou até mesmo os tipos de cálculos ou fórmulas que preciso saber, se houver? Sim, existem, são vários tipos, depende de projeto para projeto, porque você tem aletas retas, você tem aletas circulares, você tem dissipadores maiores, menores, ou seja, o primeiro que você tem que entender é qual que vai ser a carga térmica que esse meu dissipador vai ter que entregar ao ambiente. Ou seja, fazer lá o cálculo de eficiência térmica do LED, muitas vezes no próprio datasheet do LED ele fala, cada LED vai entregar de energia térmica 1 watt. Na minha plaquinha eu tenho 10 LEDs, então eu vou ter 10 watts de energia térmica sendo gerada ali. Qual que vai ser o tamanho do dissipador que eu preciso para isso? Qual que vai ser o tipo, primeiramente? Vai ser um retângulo com aletas retas? Vai ser circular? Vai ser usinado, extrudado, fundido, injetado sobre alta pressão? Determinar esses parâmetros para daí sim você analisar. Beleza, agora eu sei que a viabilidade minha é para fazer só através de módulos extrudados. Qual que vai ser o tamanho da extrudão, a altura das aletas, o espaçamento entre elas? Daí sim a gente entra na questão dos cálculos. Por exemplo, qual que vai ser a espessura da aleta? Para eu calcular isso, eu preciso saber exatamente quanto de energia térmica está chegando naquela aleta. Eu consigo definir isso. Aletas de diferentes alturas vão ajudar no meu caso? Depende do espaçamento. Mas para isso existem algumas planilhas. Depois eu vou até disponibilizar um recurso para vocês que auxilia no cálculo de dissipadores simples, ou seja, retangulares com aletas retas. E a gente já está trabalhando para disponibilizar um material também para dissipadores circulares, para facilitar esse entendimento de distanciamento, altura de aletas, espessura de base do dissipador de calor. Mas o principal é analisar projeto a projeto e entrar em contato com as pessoas que têm as informações que a gente precisa, com o fabricante do LED, com o fabricante do dissipador de calor, com pessoas que têm expertise em desenvolvimento de dissipadores de calor, para daí juntar todas essas informações e ter um projeto mais assertivo. Tem mais uma pergunta antes de você continuar a apresentação, porque eu estou vendo que não vai parar perguntas. O que é melhor, considerando uma mesma forma,
Um perfil extrudado fundido ou fundido sob pressão? É uma pergunta muito boa, mas ela, como quase sempre, ela depende. Geralmente, fundido sobre alta pressão é melhor. Por quê? Porque daí você já entra na propriedade do material, do alumínio, digamos assim. Se ela está sendo extrudada ali a alta pressão, você vai ter menos ar preso ali dentro, você vai ter uma rugosidade de superfície menor, o que vai inclusive facilitar o seu contato ali com a PCB a interface. Se você tem ela fundida em areia verde, por exemplo, você tem uma menor densidade do alumínio. Depende da liga que você está utilizando também. As ligas impactam muito, porque tem ligas aí que tem 100 watts metro Kelvin e uma liga com um nome semelhante tem ali 200 watts metro Kelvin de condutividade. Ligas mais apropriadas para ser fundidas tem ali mais ar preso dentro das moléculas, digamos assim, entre os átomos de alumínio. E também, no final, você vai ter uma superfície mais rugosa se você fundiu em areia verde. Daí você vai ter que entrar num processo de usinagem, algum processo de lixamento daquela superfície para tentar diminuir a rugosidade para, então, a interface térmica conseguir vencer aquelas picos e vales. Mas depende bastante e, geralmente, sobre alta pressão é melhor. Norbert, Okay. Tem algumas perguntas no chat, Mas... e se você não conseguir responder durante ao final da palestra, aí eu te encaminho depois para responder por e-mail, pode ser? Vamos fazer assim, daí eu respondo certinho, todo mundo vai ter as respostas aí das suas perguntas. Tá isso, pessoal, continuem perguntando lá, se for em um momento que não seja de perguntas. Isso, e agora, Norbert, por gentileza, se você puder continuar a apresentação, a palavra é sua. Vamos seguir, então. Agora a gente vai entrar num tema bem legal. Acho que vai surgir várias perguntas aí também. Vão mandando lá no chat, depois eu respondo. Bom, a gente viu anteriormente, basicamente, o caminho que o calor está percorrendo. Ou seja, ele é gerado dentro do LED, lá na junção, ele é transferido por todos os materiais altamente condustivos ali que constituem o LED, para dentro da PCB, atravessando a solda, né? Então, por isso que a gente quer uma camadinha de solda fina, a gente nunca gosta de uma camadinha de solda grossa, porque o caminho é mais longo, né? Entrando uma vez dentro da PCB, o calor se espalha ali pelas trilhas elétricas, passa através do dielétrico da PCB e entra no alumínio da PCB. Se espalha novamente, otimizando toda a área ali, então é transferido para a interface térmica, que tem aquela função de eliminar o ar entre a PCB e o dissipador de calor. Uma vez que esse calor atravessa a interface térmica, que geralmente também deve ser o mais fino possível para ter a menor distância do calor percorrendo, você chega ao dissipador de calor. Calor chegando lá no dissipador de calor, ele vai ser transferido para as aletas, vai ser transferido para a lateral da luminária, para o corpo todo da luminária, porque é tudo constituído de metal, com elevada condutividade térmica, e uma vez chegando ali nas aletas, esse calor então começa a ser transferido para o ar. O ar começa a adquirir essa energia térmica, sobe por convecção e a gente tem aí a convecção natural. A gente está tirando o calor de dentro do LED e jogando para o ambiente. O ambiente, o que eu costumo dizer é que ele tem capacidade infinita de absorver energia térmica, né? Que a gente tem muito ar, esse ar vai levar, se o dissipador for bem dimensionado, essa energia embora. Claro, existem algumas exceções para isso. Se eu tenho a luminária dentro de um forro, um exemplo que eu sempre cito se a gente tem a luminária num forro de posto de gasolina, que é um espaço bem confinado, que recebe sol o dia inteiro, e a luminária do posto de gasolina está acionada o dia inteiro, lá nas aletas o ar já está chegando a 50 graus muitas vezes. Então você tem que ter um dissipador ainda maior, mais eficiente, para mesmo esse calor chegando, esse ar chegando quente, com energia térmica, mesmo assim ele conseguir jogar o calor gerado dos LEDs para fora.
Então, tem vários casos. Se depois qualquer pessoa tiver dúvida, manda mensagem direto para mim, depois eu vou dar os meus dados pessoais de contato, mas eu adoro conversar sobre essa área porque realmente é bem fascinante. Cada caso exige uma abordagem diferente, cada caso tem que ser olhado de uma forma diferente. Mas entrando no tema que eu queria falar para vocês, isso aqui é só a representação do caminho do calor, passando sobre todas aquelas camadas, representação de nomenclatura, por exemplo, das resistências térmicas que a gente encontra ali no caminho de calor. Por exemplo, essa resistência lateral aqui, vermelha, está aqui do lado direito, é a resistência da junção até o pad térmico, ou seja, do TJ do LED, da junção do LED, até os conectores elétricos dele. Segunda resistência ali, por exemplo, eu somei a resistência de solda com resistência da PCB, com resistência da interface térmica. E chama, então, ela de resistência do case ao heatsink, ou seja, do invólucro do LED até o dissipador de calor. E a terceira resistência que a gente vê ali é a resistência do heatsink até o ambiente. Uma vez que a interface térmica já entregou essa energia térmica, ele encontra pela frente essa resistência. É uma resistência inerente a todos os materiais. Todos os materiais têm condutividade térmica, têm resistência térmica. Alguns são melhores condutores, outros são piores condutores. Nesse caso, é alumínio, mas mesmo sendo alumínio, ele tem resistência térmica. Apesar de ter uma condutividade muito alta, a gente vai falar disso também aqui mais para frente. Então, essa última resistência do heatsink ao ambiente. Somando todas essas resistências, como se fosse um circuito elétrico mesmo. Consigo somar os valores dessa resistência e ter uma resistência total, que é da minha junção, onde o calor está sendo gerado, até chegar ao ar, onde eu não consigo mais medir ela, porque ela já foi entregue e o ar está se movimentando. Essa resistência total é muito importante para a gente analisar. Se o meu projeto tem uma resistência muito grande, onde eu posso trabalhar para diminuir essa resistência? Tem que muitas vezes fazer um teste laboratorial, tem que medir lá como o calor está se comportando em cada uma das camadas, quanto de resistência térmica tem em cada uma dessas camadas, para falar, eu estou vendo aqui, ó, a resistência térmica maior minha tá, por exemplo, aqui na PCB. A PCB é uma PCB de baixa condutividade térmica, aquelas PCBs, por exemplo, que a gente vê, depende de caso para caso, mas de 0,5 watts metro Kelvin, com um LED de alta potência fixado sobre ela, o calor vai ter uma resistência muito grande em passar ali dentro, porque é uma camada relativamente espessa, o dielétrico muitas vezes é bem espesso aí, em alguns casos já vi dielétricos de 500 nanômetros, ou seja, a gente vê aí alguns dielétricos que são de apenas 10 nanômetros. Então, entre 10 e 500 é uma grande diferença de espessura. Como ele é baixo, é um péssimo condutor térmico, então a gente tem ali um caminho de muita dificuldade para o calor atravessar. Ou seja, se eu vi lá graficamente no meu ensaio laboratorial, ok, aqui nessa região é onde eu tenho a maior resistência térmica. Então, é ali que eu vou focar os meus esforços para tentar melhorar aquilo ali, trocando por uma PCB com maior condutividade térmica, com maior quantidade de cobre, por exemplo, para espalhar melhor meu calor. Então, se eu vi no ensaio, não, o meu dissipador de calor tem a maior resistência térmica, então é nele que eu tenho que trabalhar, porque pode ser que as aletas estão muito próximas, o ar não está conseguindo entrar ali no meio. Então, tem que ser feita uma análise sobre cada projeto e é nisso que a resistência térmica ajuda, porque é sempre aí uma mão de duas vias, né? Resistência térmica e condutividade térmica. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E entrando aqui no tema, interfaces térmicas. Quais os principais tipos de interface térmica que eu tenho? Para que cada uma delas serve? A gente tem, basicamente, eu vou falar hoje de 3 tipos. Interfaces em forma de manta, interfaces de filmes adesivos e interfaces fluídas. Mantas. É qualquer material com elevada condutividade térmica que
pode ter uma elevada dureza ou uma baixa dureza. O que a dureza influencia? Influencia na rugosidade. Se eu tenho um material com grande rugosidade, eu tenho que ter um material que vai ali no meio mole, para ele conseguir se conformar aos vales e picos das montanhas. Se eu tenho baixa força de aplicação da minha PCB, tem que ter um material mole ali no meio, porque ele tem que se conformar, ele tem que se espalhar, ele tem que expulsar o ar. Se eu tenho muita força de aplicação, eu posso colocar uma manta, por exemplo, de grafite, mesmo o grafite sendo um material relativamente duro, porque é um mineral, ele vai conseguir se conformar se eu tiver vários parafusos ali pressionando a minha PCB contra o dissipador de calor. Eu vou ter um torque elevado ali de aperto dos parafusos. Então, aqueles picos, eles vão esmagar ali o grafite ele vai se conformar, mas eu preciso de elevada força de aplicação. Ou seja, mantas, qualquer material de interface térmica com elevada condutividade aí, para eu colocar entre as duas superfícies. Filmes adesivos. Muitas vezes eles são mantas também, mas ele tem um adesivo sobre a superfície. Uma superfície, um lado só, ou dos dois lados. Posso ter uma dupla face termocondutiva. Além de ter essa função de transferir o calor, ela tem a função também de fixação mecânica. Eu não quero utilizar nenhum parafuso na minha PCB. Então, eu vou colocar uma dupla face para fazer a fixação mecânica dela também. Mas, geralmente, ela não tem uma condutividade térmica tão elevada como se fosse um grafite. Porque ela não consegue ter a velocidade que uma manta de grafite tem. Mas a gente também vê por aí interfaces de grafite com um lado só de adesivo. Daí vai ser um filme adesivo também. Por que não tem manta de grafite com adesivo dos dois lados? Boa pergunta. Porque você não quer utilizar o grafite para fixação mecânica, você quer ter parafusos ali para conseguir esmagar o grafite, porque é um material muito duro. Então, se por exemplo, a gente fornecesse mantas de grafite com os dois lados de adesivo, muitas pessoas iam querer colar ali o dissipador de calor e não ia querer colocar parafuso. Isso ia prejudicar a transferência térmica, porque o material não ia estar conformado. E daí a gente passa para a terceira categoria, que são fluidos. Materiais fluidos, eles têm, pode ser pastas, géis, eles têm uma baixa viscosidade. Não, eles podem ter uma alta viscosidade também. Eles vão ter uma excelente conformabilidade à superfície. Por quê? É um termo que eu gosto de usar do inglês. Wettability é a habilidade do material molhar a superfície, como se fosse água. Se derrama água numa superfície, ela vai tirar todo o ar que está debaixo ali da gotinha de água. Isso acontece também com os géis termocondutivos. Você coloca ele ali, quando você aplica a PCB, ele entra em todos os vales, elimina todo o ar ali, molha bem a superfície. Então, por isso que a gente fala esse termo, wettability, molhabilidade. Inventamos aí uma palavra nova. E como elas se espalham muito bem, elas não precisam de uma elevada força de aplicação, ou seja, isso é muito bom para spot cob. Eu tenho um cob, uma área bem pequena ali debaixo do cob, e eu quero fixar ele em cima de um dissipador circular, mas eu só tenho um holder de plástico segurando o meu cobzinho contra o dissipador de calor. Não tenho nenhum parafuso diretamente ali aplicando a PCB em cima do dissipador de calor. Ou seja, eu tenho baixa força de aplicação. Eu vou querer um material que é bem molinho, uma manta, por exemplo, que seja bem molinha para ela conseguir se conformar à superfície. Eu quero um fluido que consiga se conformar ali e eliminar todo o ar. Eu não vou colocar um material duro ali no meio, porque senão ele não vai se conformar, vai continuar tendo o ar presente e eu vou ter uma baixa transferência térmica. Bom, eu vou passar agora um quiz que eu desenvolvi, só para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso, sobre tipos de interface e na onde elas são aplicadas. Porque se a gente para pensar nisso, a gente consegue fazer correlações muito mais facilmente no nosso cérebro, né?
Antes só de eu entrar no quiz, eu vou deixar vocês pensando um pouquinho sobre o binômio da condutividade e resistência térmica. Eu estou falando aqui, material altamente condutivo, ar é um péssimo condutor térmico, tem resistência térmica também que eu consigo medir, mas o que é isso tudo? Exemplificando, explicando primeiramente o significado. Condutividade térmica. O que é a condutividade térmica? Condutividade térmica é a facilidade que o calor tem em ser conduzido por dentro dos materiais. É como se fosse a velocidade que o calor vai ser transferido. E é uma propriedade inerente de todos os materiais. Todos eles têm condutividade térmica, igual eu tinha mencionado. O que é a resistência térmica, pelo outro lado? Resistência térmica é a dificuldade que o calor vai encontrar em atravessar esses mesmos materiais. Ela não vai passar livremente, ela vai ter uma certa dificuldade, mas é principalmente a dificuldade de passar de uma superfície para outra superfície. Isso a gente chama de resistência térmica de contato, e é nesse quesito que entra a interface térmica, para substituir a resistência térmica de contato por uma resistência muito menor, que vai ser a resistência da interface térmica, que é bem menor do que a resistência do ar. Então, a gente sempre tem que levar isso como se fosse uma balança. Por isso que eu chamei ali de binômio. Não adianta nada eu ter uma condutividade térmica muito alta se eu não tiver uma conformação boa. Eu vou continuar tendo uma resistência térmica de contato elevada. Então, eu não vou ter uma condução térmica boa. Agora, não adianta nada eu ter uma condução térmica muito ruim, mas eu ter ali um material que se conforma muito bem. Água. Se eu colocar água, a água vai se conformar a todas as rugosidades da superfície, mas a água não conduz bem o calor, ela vai evaporar com o tempo. Então, sempre tem que levar esses dois binômios aí, esse binômio, na verdade, em consideração quando eu estiver escolhendo uma interface térmica. E para vocês entenderem melhor isso, a gente vai passar para o quiz. Quiz é uma coisa bem rápida mesmo, dá uma pensadinha, pode abrir o microfone se souber qual tipo de interface vai ser utilizada, ou se não, mandar pelo chat, mas pensem na aplicação. Então, a primeira pergunta, eu tenho um módulo de LED de baixa potência, 50 watts, uma placa 2x6 de 45 por 145 milímetros. Eu tenho uma temperatura de junção máxima, eu já medi, eu sei isso, de 70 graus. Eu tenho 7 furos usinados que atravessam ali a PCB e entram no dissipador de calor para fixar essa PCB com parafusos. Ou seja, eu vou ter uma elevada força de aplicação dessa minha PCB de baixa potência, área grande sobre o dissipador de calor. Qual interface eu poderia utilizar entre a PCB e o dissipador de calor nesse caso, pensando naqueles 3 tipos que a gente falou: mantas, materiais adesivos, materiais fluidos? O pessoal está respondendo aqui, estou vendo bastante coisa. Mantas, adesivo, pasta térmica, manta de grafite, Exatamente. A gente pode aí ter vários tipos de materiais aplicados. A resposta aí que eu coloquei, nesse caso, seria um material em forma de manta, pode ser de baixa dureza ou elevada dureza, porque eu tenho parafusos, então mesmo se for de elevada dureza como uma manta de grafite, eu vou conseguir esmagar ela, vou conseguir fazer ela se conformar. Pode ser de baixa dureza, porque mesmo colocando os parafusos, eu vou só tirar o excesso daquele material que está embaixo, né? Mas ele vai se conformar bem, vai ficar bem fininho. Ou seja, exatamente, mantas. Nesse caso, manta seria o mais recomendado.
Próximo caso, uma luminária pública de alta potência, 250 watts de potência, sobre uma placa de LED grande, de 130 por 250 milímetros, com 15 furos para parafusos, para fixar isso ao dissipador de calor. Ou seja, eu tenho elevada potência, eu tenho uma área relativamente grande e eu tenho muitos parafusos. Ou seja, eu quero uma interface que tenha alta condutividade térmica, certo? Porque senão eu não vou conseguir conduzir essa potência térmica toda. Que material eu utilizaria? Mantas, adesivos, fluidos. Comentem rapidinho, por favor. O pessoal tá rápido no gatilho ali. Manta de grafite, manta. Todo mundo tá acertando. Manta. Já dei a dica. Manta de grafite seria o que eu utilizaria. Por quê? Porque eu tenho elevada potência e eu tenho muita força de aplicação. Ou seja, eu quero um material que tenha elevada condutividade térmica, mesmo se ele for duro, porque eu tenho aí 15 parafusos que vão esmagar ele e vão garantir a conformação dele ali na rugosidade da superfície, e eu vou ter uma velocidade de transferência térmica muito rápida. Ou seja, acertaram ali, manta de grafite seria a melhor escolha. Próximo exemplo, uma luminária linear de baixa potência, de 15 watts ali, por exemplo, uma placa de LED de 20 por 500 milímetros com 10 LEDs. Essa placa ela não tem furos para a utilização de parafusos. E ela vai ser aplicada ali sobre um perfil de alumínio. Qual interface será que eu utilizaria? Exatamente. Muita gente aqui comentando. Adesivo, pasta térmica. Adesivo. O que vocês acham? Exatamente, filme adesivo. Uma dupla face, por exemplo, termocondutora. Eu vou fixar a minha PCB linear e vou ter a condução térmica. É baixa potência. Então, eu posso colocar ali um adesivo que ela vai conseguir transferir toda essa energia térmica. Pasta não seria muito indicado, porque o material, dependendo da pasta, né, ele não vai garantir para mim a fixação. E eu não tenho furos para utilizar parafusos. Eu poderia colocar presilhas ali, mas daí já adicionaria mais materiais. Então, a minha escolha seria uma fita dupla face. E último exemplo aqui, só para concluir, eu tenho um spot circular com um cobre de 10 watts, fixado através de uma presilha plástica, um holder. E só tenho 2 parafusos que seguram esse holder contra o dissipador de calor. Qual interface eu colocaria ali no meio? Pasta térmica ou adesivo, pasta térmica. O pessoal tá afiado. Eu poderia utilizar uma pasta, mas eu poderia também utilizar uma manta de baixa dureza. A gente tem aí alguns pads elastoméricos bem flexíveis, que já vem certinho no tamanho que eu preciso para fazer essa condução térmica. Mas poderia ser um material fluido, como uma pasta. Nesse ponto, muito obrigado pelas respostas, primeiramente, mas eu queria aproveitar esse gancho para perguntar. Pasta térmica é sempre boa? Ela sempre vai resolver o meu problema? Porque ela vai se conformar muito bem. Algumas têm uma condutividade térmica mediana, razoável. Algumas têm condutividade térmica baixa. Mas aí entra um detalhe que eu gostaria de comentar rapidamente com vocês.
a gente tem um problema com as interfaces térmicas de chamadas pastas térmicas. Não estou falando de todas as pastas térmicas, estou falando de pastas térmicas comuns, que geralmente são utilizadas. Aquela branca simples, estou falando exatamente dela, que tem baixa condutividade. Por quê? Porque eu tenho um problema nela. Eu coloco, faço as minhas medições no laboratório e vejo que a temperatura está baixa, então quer dizer que ela está fazendo o trabalho dela, está passando o calor da PCB para o dissipador de calor. Mas quando eu estou construindo uma luminária, o que eu quero, no final das contas? Se eu fiz todo um projeto, pesquisei, desenvolvi um design otimizado do dissipador de calor, estou produzindo a luminária, eu quero ter tranquilidade. Tranquilidade de que aquela luminária ela não vai me dar nenhum problema. Que daqui a 2 anos eu posso lá examinar ela e vou ter aqueles mesmos resultados térmicos da minha medição inicial no laboratório. Eu não quero que ter uma surpresa de abrir, por exemplo, a luminária porque queimou um LED ou porque a minha temperatura de cor está alterada e descobrir que a interface térmica sofreu algum tipo de degradação. E é isso, exatamente isso, o problema com pastas térmicas comuns, de baixa performance. Primeiramente, o que é uma pasta térmica? É um material, um pó, geralmente de cerâmica, junto com um óleo de silicone, por exemplo. Misturo esses dois materiais, eu tenho um material pastoso, fluido, que se chama pasta térmica. Aplico ela debaixo da PCB, certinho na espessura recomendada, fixo ela. Ela vai ficar no lugar certinho para sempre? Não sei. Mas de onde que vem essa questão de utilizar pastas térmicas em luminárias LED? Vem da mentalidade de computadores. Por quê? No computador eu tenho lá o meu processador, tenho um dissipador de calor em cima e eu tenho uma pasta térmica no meio. E a pasta térmica está fazendo o trabalho dela. Ela está transferindo energia térmica. Entretanto, existe uma grande diferença entre os computadores e as luminárias. Nos computadores eu estou trabalhando a temperaturas bem mais baixas do que em luminárias. Eu estou trabalhando ali com um processador muitas vezes no máximo a 60 graus. Se a temperatura ultrapassa muito isso, o próprio processador ele tem um sistema de segurança que ele vai limitar o poder de processamento do processador para o processador não fritar, não queimar. Na luminária eu não tenho isso. Na luminária eu estou trabalhando a temperaturas bem mais altas e eu quero que ela dure muitos anos. Eu não quero que daqui a 1 ano, 2 anos eu tenha que levar numa assistência técnica para tirar a pasta térmica ressecada e colocar uma pasta térmica nova. Eu não quero ter que acessar o poste, ter que recolher a luminária e trocar a interface que está ali no meio, a pasta térmica. E para isso eu coloquei essas duas imagens, que são os métodos de falha de uma pasta térmica branca comum, pasta térmica de baixa eficiência, digamos assim. Isso aqui, ó, você consegue ver como se fossem rios. E aqui para trás ficou o material de filler, ou seja, o material cerâmico, como exemplo. Nesses rios aqui, o que passou por esses rios? Eu estou vendo aqui que está seco, né? Ressecou. Cadê o óleo de silicone que estava aqui embaixo? Ele saiu. Por que ele saiu? Através dos ciclos térmicos. Quando eu ligo a luminária, ela aquece. Desligo, ela esfria. Vai dando esses ciclos. Dilatação dos materiais, tanto da pasta térmica quanto da PCB, do dissipador de calor. Causam esses métodos que estão aqui embaixo, métodos de falha. Bleeding, que é o sangramento. A temperatura está bem quente, a pasta térmica perde a densidade e começa a escorrer. Sai debaixo da PCB, escorre, principalmente se a luminária estiver em ângulo, estiver ali inclinada, vai aquecer, ela vai sair para fora. Então tem esse nome, sangramento, bleeding. Pump out, exsudação, basicamente um bombeamento para fora. A PCB expandiu, o dissipador expandiu, desligou, ele contraiu, ele vai forçar um pouquinho da pasta para fora. Expandiu de novo, contraiu, vai forçar. E vai saindo o material de baixo. Ele vai sendo expulso mecanicamente de baixo. Por isso que tem esse nome. Bombeamento para fora. Dry out, ressecamento. O óleo saiu da minha pasta térmica. Só ficou o filler, só ficou a cerâmica. Se o óleo saiu, muitas vezes ele vai até para a lente. Você abre a luminária e vê dentro assim, nossa,
Parece que estourou uma cápsula de ômega 3 aqui dentro. De onde que veio esse óleo? Da pasta térmica que foi utilizada, porque ela era uma má pasta térmica, não era uma boa pasta térmica. Se o óleo saiu, o que que ficou? Ficou a cerâmica, e o que que entrou também? Entrou por esses rios aqui, o ar. E o ar é um péssimo condutor térmico, ou seja, eu coloquei a pasta térmica querendo que ela fosse a minha interface térmica, mas na verdade agora ela está aumentando a minha resistência térmica. Ela deixou o ar entrar e o ar está bloqueando o caminho do meu calor. O calor inteiro está represado ali na PCB, ele não consegue passar para o dissipador de calor porque tem sujeira ali no meio, porque tem ar ali no meio, não consegue ter uma transferência térmica apropriada. Por isso que a gente sempre fala, para analisar o tipo de interface, escolher interfaces daí que tenha uma vida útil longa, mais longa do que a própria luminária, por exemplo, uma manta de grafite. Grafite é um mineral. Daqui a 1000 anos, quando eu abrir a luminária fossilizada lá, a luminária pública fossilizada, o grafite vai estar igualzinho, vai estar brilhante. Por quê? Porque ele não vai sofrer degradação. Ele vai permanecer como no momento inicial, indeterminadamente. Não vai sofrer ressecamento. Então, por isso, para cada projeto tem que se analisar qual o tipo da interface a ser utilizada. Só para concluir rapidamente, que o horário já está ficando em cima, quais são os principais resumos que eu gostaria que vocês levassem dessa minha pequena apresentação? Sempre pensar no calor em primeiro lugar. Como exemplo, quando eu vou desenhar uma ponte, eu não posso pensar só se a ponte vai ser bonita. Eu tenho que pensar nas fundações dela. Se ela vai aguentar todo o peso, se ela vai aguentar o vento, se ela vai aguentar os carros passando sobre ela. Mesma questão na luminária LED. Eu não posso pensar só, ela tem que ser bonita, ela tem que ser pequenininha. Eu tenho que pensar primeiramente no calor, porque o calor é o calcanhar de Aquiles no meu projeto. É para ele que eu tenho que dar a maior atenção para eu não ter esses imprevistos no futuro próximo ou ao longo do tempo. Eu quero ficar tranquilo, não quero ter que me preocupar com isso. Então, comece um desenvolvimento sempre pensando no calor em primeiro lugar. Não podemos analisar componentes individuais para tomar decisões globais. A gente viu aqui na minha apresentação, está tudo interconectado. Então, eu não posso olhar só para a minha PCB e esquecer do resto. Eu tenho que olhar para todo o meu projeto para tomar uma decisão inteligente. Para aumentar a eficiência, é preciso aplicar ferramentas avançadas. Não se pode depender de chutes. Bom, eu quero ter um produto ótico, competitivo, que fique frio, que o LED dure muito tempo. Para isso, eu não posso depender de cálculos em cima de pão de padaria, digamos assim. Cálculos aproximados, estimativas, chutes. Eu tenho que aplicar ferramentas mesmo. Cálculos apropriados, medições laboratoriais. Eu tenho que medir, testar. Eu não quero também, quando estou desenvolvendo, ficar gerando vários protótipos e gastar um tempo gigante testando cada protótipo, sendo que a gente tem ferramentas hoje em dia muito boas para simulação, por exemplo, que eu posso simular diferentes cenários de ambiente, posso simular worst case, ou seja, o driver alimentado na máxima potência dele, no ambiente mais quente possível. Eu tenho essas ferramentas hoje em dia, então eu tenho que utilizar elas para ter um produto competitivo. E, só para concluir, a tecnologia LED está sendo amplamente empregada, mas ainda existe muito mais para se fazer. É um campo absolutamente fantástico. A gente aí tem esterilização por LEDs UVC, a gente tem LEDs para horticultura, a gente tem tratamentos com LED para doenças de pele. A gente está descobrindo cada dia mais sobre o ciclo circadiano. A gente tem que aplicar isso nos produtos. Então, existe muito mais ainda para a gente aprender e colocar em prática. Norbert, eu gostaria de te agradecer pela excelente, maravilhosa apresentação. Agradecer ao Alex, agradecer à Celera. Com certeza vão me pedir
para vocês continuarem em mais detalhes Exatamente. e aprofundar mais a apresentação, ou seja, num futuro próximo, nós os convidaremos mais uma vez e gostaríamos realmente de contar com esse grande conhecimento que vocês têm. Foi um prazer participar aí com vocês. Obrigado pela participação do pessoal que respondeu tão bem as perguntas. Isso. E daí depois, aqui logo em seguida, eu vou estar colocando os meus dados de contato, as dúvidas vão ser enviadas por lá, vou responder todas as dúvidas. E, com certeza, vamos entrar mais aprofundadamente nesses assuntos, porque isso aqui só foi uma introdução. Existe muito mais para se falar, então eu me sentiria honrado de participar outras vezes aí também. Muito obrigado desde já. Antes que o Arnaldo encerre, eu vou repetir isso que você acabou de falar. As perguntas podem ser endereçadas. O Norbert vai ser muito gentil, como tem sido até agora, vai responder as perguntas. Se possível, enviem cópia das perguntas para a Bilux também, para bilux@bilux.com.br. Para complicar a vida, Norbert, e eu não costumo facilitar, eu já vou te perguntar mais alguma coisa que fica para depois. Luminárias de interiores, muitas vezes, são de plástico. Então, isso traz um complicador no dissipador. E aí, mantas, eu imagino que hoje em dia poderiam já existir mantas de grafite, mas em formato de nanotubos de grafeno, ou então de perescovita, que são materiais altamente condutores. Então, mas essa fica para a próxima vez. Ou seja, você vê que eu sei complicar. Vou trazer novidades sobre isso, porque a gente já está trabalhando em cima disso. É bom saber, porque eu estou por fora disso aí, mas eu vou atrás de grafeno, atrás de perescovita. Eu sei algumas propriedades dos dois, mas não sabia que já se aplica. Muito bom. Trabalhando em cima disso, só quero abrir um parênteses aqui no slide anterior, permitindo a licença, só divulgando esse recurso adicional. Se vocês depois quiserem dar uma analisada, a gente tem um aplicativo móvel, tanto para Android como iOS, onde você consegue fazer simulações básicas de dissipadores de calor para ajudar naquelas fases iniciais mesmo do desenvolvimento. Tem um dissipador retangular, quantas aletas vou colocar, qual o espaçamento? Baixe esse aplicativo, faz alguns testes que eu acho que vocês vão gostar. A gente tem a versão web dele também, que está nesse link que está sendo exibido. E daí vai fazendo testes que você agiliza muito. Depois, claro, tem que entrar num processo de simulação mais avançado, mas daí já é um segundo passo. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Pela atenção aí. E as dúvidas depois eu respondo. Eu que agradeço. Arnaldo, a palavra é sua. Terminamos just on time. Ótimo. Exatamente. Muito obrigado a todos. Eu vou acrescentar, inclusive, uma pergunta no formulário de avaliação, que é a pergunta que, por acaso, não tenha sido respondida, além dessas que foram enviadas pelo chat, tá bom? Agradeço a todos. Só uma pergunta, Arnaldo. Não precisa sair do site para entrar na reunião de diretoria, né? Só continuar. Não, é isso que eu vou falar agora. Gostaria de convidar todos os associados a participarem agora da reunião de diretoria, que começará logo em seguida. E para quem é associado e diretor que já tem o hábito de participar, basta continuar conectado. Tá bom? Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Norbert. Obrigado. Tchau, obrigado. Muito bom, que legal.